o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e estabeleceu as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no santo lugar? Aquele que tem a mão limpa e um coração puro, aquele que não elevou a sua alma para a vaidade e nem jurou enganosamente, ele perceberá que a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Jacó. Levanta as vossas cabeças, ó portais, levantais as portas eternas, e o Rei da Glória que há de entrar. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu vim buscar a tua face. Eu quero ouvir a tua palavra para me motivar na caminhada, Senhor, até a sua vinda. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem exaltar o Senhor Jesus com as palmas. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, todos nós sabedores somos que o Tehillim, que é o livro dos Salmos, ele é poético, é um livro de poesia. Ele carrega consigo 150 poesias. Esse livro foi escrito há 1000 anos atrás. E nós temos aqui a junção de 3 salmos, que são salmos coletâneos de Davi. Sabemos que Davi escreveu praticamente 50% dos salmos, porque nem todo salmo é de Davi. Nós temos o salmo de Salomão, nós temos o salmo de Asaf, né? Que é o Salmo 72, o Salmo 70, nós temos os Salmos de Moisés, que também foi um profeta, né? A Bíblia nos mostra ali o Salmo 91, não é do salmista Davi, é de Moisés. Os Salmos 90 também é de Moisés. Nós temos ali também o Salmo 45, 46, que é o Salmo dos filhos de Coré. E nós temos também alguns salmos que são anônimos, que não conseguimos descobrir qual foi os escritores desses salmos. Mas esse Salmo 24, ele faz uma junção com o Salmo 23 e com o Salmo 22, porque é um salmo profético.
A pessoa que escreveu o salmo, que se intitula no salmista Davi, ele escreveu esse salmo na intenção de gerar uma profecia que futuramente iria se cumprir. Então esses 3 salmos, ele trata das 3 etapas da vida de Cristo. O Salmo 22, ele trata quando Cristo veio aqui na terra, quando Cristo veio nos resgatar do nosso opróbrio. Nós sabemos muito bem que o homem, através da sua má escolha, através da sua desobediência, conseguiu implantar uma grande inimizade contra Deus, porque Deus colocou uma norma. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis capítulo 3 que Deus deu uma norma para Adão, que Adão poderia comer de qualquer árvore que tinha no jardim do paraíso, inclusive a árvore da vida, que dava imunização da morte. Alimentando daquela árvore, eles não morreriam, porque a morte, meus irmãos, não estava no plano de Deus. A morte não era pensamento de Deus. Deus confiou no homem. Tanto é que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 33, que o homem não pode ver Deus e continuar vivo. Se Deus aparecer para um mortal, ele desintegra, ele deixa de existir. Só que a Bíblia nos fala, no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus ia todos os dias, na viração do dia, conversar com Adão. Deus tinha um particular com Adão. Deus conversava face a face com Adão. Só que o dia que Adão desobedeceu a Deus e resolveu a fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer, essa parceria acabou. O homem foi destituído dessa glória. A Bíblia nos fala no livro de Romanos, capítulo 5, e no versículo 2, por causa de um homem, todos os outros demais ficaram destituídos da glória de Deus. Todos ficaram fora dessa glória, dessa presença. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus ele tinha um plano para resgatar novamente o homem para a sua glória. Porque antes do homem existir, houve lá na glória de Deus uma guerra, onde envolveu anjos e demônios. Os demônios tentaram persuadir os demais e subir até o alto céu e tomar o trono de Deus. Só que Deus ele é inacessível. Deus ele é o Todo-Poderoso. Deus ele é o Rei dos Reis. Deus ele é o Senhor do Senhor. Deus ele é cheio de graça. Deus é cheio de virtude. Deus é cheio de misericórdia. Mas Deus também tem a hora de deferir a sua ira. E a Bíblia nos diz que na hora que Deus deferiu a ira dele nos anjos rebeldes, eles foram destituídos também da glória de Deus, e eles passaram a ser demônio. Só que para o homem Deus tinha um plano. Deus falou no livro de Gênesis capítulo 3 no verso 15 que a semente da mulher viria, que a serpente ia ferir ela no calcanhar, mas o filho da mulher, o varão homem, iria ferir a serpente na cabeça. E ele veio através de Cristo Jesus. E quando ele chega como Cristo Jesus, é o que gosto de estudar. Eu fiquei pensando, se Cristo é a semente da mulher, eu tenho que ir a fundo desse negócio aqui. Porque a semente, eu busquei lá no dicionário, o significado de semente vem de sêmen.
E sêmen não vem de mulher, sêmen vem de homem. É o homem que tem o sêmen, a mulher tem o ovário, o homem tem o sêmen. Aí juntam o X com o Y, e os dois cromossomos, eles se tornam um só, aonde gera o feto, aonde fecunda o feto, aonde veio a criança nascer. Mas eu falei, espera aqui, a semente da mulher, como que é isso? Aí depois o Espírito de Deus foi abrindo a minha mente, e eu vi que a mulher emprestou realmente o seu ventre, o seu ovário, mas a semente era de Deus. Não teve participação humana. Por quê? Porque se José e Maria tivessem uma proximidade de gerar essa criança, ele seria igual eu e você, pecador. Não tinha como ele nos salvar, ele seria igual nós. Mas Deus, ele resolveu a enviar do céu Jesus. E Jesus, ele veio, entrou no ventre de Maria, ele viveu como homem, 100% homem, como 100% Deus, como 100% homem, ele teve sede, mas como 100% Deus, ele era a fonte da água da vida. Como homem, como 100% homem, ele teve fome, mas com 100% Deus, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, como 100% homem, ele chorou. A Bíblia nos mostra no livro de João, capítulo 11, no verso 35, que Jesus chorou, mas Jesus, como 100% Deus, ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Jesus, como 100% homem, ele foi desacreditado, mas Jesus, como 100% Deus, ele é o Senhor da nossa crença. Jesus, como 100% homem, ele veio montado um jumentinho de carga, mas como 100% Deus, ele virá no cavalão branco de guerra. Jesus, como 100% homem, ele recebeu uma coroa na sua cabeça de espinho, e ele recebeu em cima da sua cruz escrito, esse é o rei dos judeus, e o povo zombava, está escrito no Salmo 22 dele. Mas como 100% Deus, a Bíblia diz que ele virá como uma veste branca, do lado direito na coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor, uma coroa na cabeça, um cinto de ouro no meio do peito e uma espada afiada de 2 gumes que vai sair da sua boca. Então, meus irmãos, o Salmo 22, ele nos apresenta um Jesus sofredor, um Jesus que teve sono, né, que deitou na polpa do barco para dormir. Aonde que é a polpa do barco? Atrás. Ele deitou atrás para dormir. Mas quando ele foi vocacionado para a situação, ele foi para frente do barco. Porque quando ele está dormindo, é uma tipologia que a Bíblia usa para trazer uma abreviatura, para ver o ser humano usar a sua alta capacidade de confiar naquele que o vocacionou. Quando ele chama, você tem que acreditar nele, mas quando ele ausenta, você tem que continuar acreditando que ele não te chamou para te matar, que ele não te chamou para te envergonhar, que ele não te chamou para frustrar o seu sonho, ele te chamou porque ele viu capacidade em você de confiar nele. E como Deus, meus irmãos, ele acalmou a tempestade. Como homem, ele entrou na casa de Lázaro e foi desacreditado. Todo mundo ficou rindo dele, achando que ele tinha chegado atrasado. Mas como Deus, ele gritou, Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu da cova. Então, o Salmo 23 nos mostra ele como pastor. Porque quando ele não veio só para curar. Ele não veio só para libertar os enfermos.
Ele não veio só para ressuscitar os mortos. Ele não veio somente para abrir as vistas do cego. Ele não veio somente para abrir os ouvidos dos surdos. Ele não veio somente para curar a lepra dos leprosos. Ele não veio somente para multiplicar pão e peixe. Ele não veio somente para saciar a sede da mulher samaritana no livro de João 4. Mas ele veio para fazer discípulo. Ele veio para instruir, para criar um rebanho, que seria rebanho de ovelhas. Por que ovelhas, pregador? Porque a ovelha, você bate nela, ela não chora. A ovelha, você pode bater nela, ela não chora. Ela não reclama. Você não vê a reação dela querer reagir para poder descontar ou para querer fugir por causa do couro. Né? E ele vem implantar paz no coração das pessoas. Como assim? Lá no livro de Mateus, capítulo 28, e no versículo 11, 28, ele falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e que o meu fardo é suave, que o meu jugo é suave, e que o meu fardo é leve, e terei descanso para vossas almas. O que é jugo? Jugo é aquele negócio de madeira que você coloca no pescoço do boi. Por que eles colocavam aqui no pescoço do boi? Juntava 3, 4 boi, colocava o jugo, no meio certinho vai uma corrente amarrada nos 3 jugos, que amarra no carro de boi ou que amarra no arado, de maneira que os 6 boi, eles têm uma direção só. Eles vão caminhando, olhando para o terreno, e também vai arando no mesmo propósito. O jugo do Senhor é como se fosse a comunhão dos santos. Porque está escrito em 1 João capítulo 1, no verso 7: se vós andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque a igreja não é lugar de santo. Igreja é lugar de pessoas que querem ser salvas. Lugar de santo é no céu. Pessoas que já saíram da terra e já alcançaram seus galardões pelas suas vidas fidedignas na terra. Lugar de santo é debaixo do altar de Deus, mas na terra é lugar de pecador. Deus ama o pecador, mas ele renuncia o pecado. Por isso que ele enviou Jesus como um servo sofredor. Por isso que ele enviou ele como pastor. Por quê? Porque o pastor iria nos colocar na direção certa. O pastor iria acertar os nossos ponteiros errôneos com o ponteiro de Deus, garantindo na nossa vida a certeza da salvação. Remalamando rabassi candarácia. E ele veio como pastor, e ele falou: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 11: aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem e será salvo. Peraí, eu esqueci algo aqui. Aquele que vir após mim entrará e sairá. Ele não falou só entrar, ele falou entrará e sairá. Por que ele falou isso? Porque tem pessoas que entram acreditando que vai encontrar uma coisa. Na hora que ela chega lá dentro, ela vê que não é nada daquilo que ela estava esperando. Aí ela fala: não vou ficar aqui não, vou sair. Outros tipos de divindade trancafia a porta para você não sair. Não entrou, não tem volta. Se sair, vai ter retaliação. Com Jesus não. Com Jesus, quem quiser ficar com ele, a porta está aberta, o pasto está verdejante, as ovelhas vão ser bem tratadas. Mas se caso elas não quiserem ficar, elas têm a porta aberta para voltar para suas vidas de outrora.
porque Jesus não priva ninguém de ficar com Ele. Eu nunca vi Jesus falar: fica na minha casa, senão a sua família morre. Fica na minha casa, senão te põe em cadeira de roda. Fica na minha casa, senão eu te jogo no princípio. Não. Deus falou: aquele que quiser vir a mim, venha e tome de graça da água da vida. Eu não cobro para poder saciar a sede, a expectativa de vocês, mas caso vocês não quiserem ficar comigo, o meu objetivo é salvar. Eu vim salvar aquele que quer ser salvo, mas quem não quiser não é obrigado. Tem dois lugares. Salomão falou que uns caminham para a vida, outros caminham para a morte. Salomão falou que uns caminham para o céu e outros caminham para o inferno. Salomão falou que uns caminham para cima e outros caminham para baixo. E Salomão ainda disse mais. Provérbios capítulo 12, no verso 14, ele chegou a dizer: há caminhos que para o olho do homem é reto para seguir, mas o final desse caminho tem um caminho de morte te esperando. Jesus Cristo falou em João capítulo 14, no versículo 6: eu sou o caminho. Aquele que quiser vir a mim, aqueles que vêm a mim, vai chegar no Pai. Vai chegar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não entrar por mim, que sou o caminho. Jesus foi um bom pastor, foi ou não foi, igreja? Jesus, ele foi um bom pastor. A Bíblia nos fala que ele adotou até pessoas de outros apriscos. Quem não se lembra da mulher Serafinício? Quem não se lembra da mulher samaritana? Quem não se lembra do centurião? Quem não se lembra de Cornélio, que era gentil? Jesus, ele não fez acepção de pessoa. Jesus aceitou o preto, Jesus aceitou o branco, Jesus aceita o sábio, o inteligente, mas Jesus também aceita o indouto, o que não sabe nada, o que não tem expectativa. Jesus também aceita. Jesus aceita. E Jesus cumpriu o papel como pastor do Salmo 23. Agora, meus irmãos, ainda no Salmo 23 vai acontecer algo que a igreja não pode perder a expectativa disso. Jesus juntou as ovelhas só num aprisco. Jesus não tem dois apriscos, Jesus tem um aprisco. Jesus juntou a igreja num aprisco para quê? Para ele ficar mais fácil de buscá-lo. Na hora que ele for vir buscar, ele já sabe aonde é o aprisco. Como assim, pregador, que ele sabe? É porque ele está no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E as ovelhas dele, tudo está no mesmo caminho. O jugo une as ovelhas no mesmo terreno, no mesmo caminho, no mesmo pasto. E a Bíblia diz através do Paulo, no 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que esse mesmo Jesus, o mesmo Jesus que virou Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Sabe o que é alarido? É a voz do pastor. O pastor gritava uma voz lá que ele se habituou de juntar as ovelhas. Quem já morou aqui na roça sabe que uns falam assim: os gados vêm tudo. Coisa mais impressionante. Você chega assim no pasto das ovelhas e fala: cada um faz de um jeito, né? Tem que treinar as ovelhas, entender a voz. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então o pastor chegava no pasto e ele fazia as ovelhas vinham aqui montando, tudo correndo, porque sabia que ia comer. Era comida no coxo que o pastor ia colocar. E elas vinham tudo correndo e viraram aquele monte de ovelha. Vai ser isso. O mesmo Senhor descerá no céu com um alarido. Um alarido, meus irmãos, é um despertamento, mas não é das ovelhas vivas. É das ovelhas que já morreu.
A Bíblia diz que ele vai despertar os mortos. Às vezes o morto já está no Senhor, mas esse dia ele vai despertar, sabe por quê? Quem se lembra de José? José falou assim: olha, quando eu morrer, deixa bem meus ossos aqui na terra do Egito. Vai ser o que Jesus vai fazer. Jesus não vai deixar nada nosso para trás. Ele vai levantar o corpo dos mortos. Ele falou assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, pregador, depois nós que estamos no aprisco, depois nós seremos transformados em corpos incorruptíveis e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E depois, pregador, depois vem o Salmo 24. Levantai, ó porta, ó vossas cabeças, porque está chegando o Rei da Glória. Aí alguém escuta assim lá no céu, eu creio que Miguel ou alguma orquestra de anjos chega lá e fala: mas quem que é o Rei da Glória? Será que é Abraão? Porque Abraão era amigo de Deus. Será que é ele que é o Rei da Glória? Aí alguém lá vira e fala: não, Abraão mentiu. Lembra lá no Egito, Abraão mentiu. Então é Isaac. Não, Isaac também não é, porque Isaac também mentiu. Não, então é Jacó. Não é Jacó, por quê? Porque Jacó enganou o pai dele. Não, então é Moisés. Não é Moisés, Moisés feriu a rocha. Não, então é Enoque. Enoque também não é, Enoque foi translatado. Então é Elias. Não é Elias, Elias foi translatado. Então é Eliseu, Eliseu também não é. Então é Faraó, Faraó morreu. Irmãos, tem gente por aí falando que o Rei da Glória deles, o meu Rei da Glória é o Rei do drible, é o Rei do futebol. Quem? O Pelé morreu, está debaixo de 7 palmos. Não, o meu rei é o Rei do pop. O Michael Jackson morreu, está debaixo de 7 palmos de terra. Não, meu rei é o Rei do rock. O Cazuza morreu também, está debaixo de 7 palmos. Não, meu rei não é rei, é rainha. É a rainha Daiane. Morreu também. Não sei não. Morreu, está debaixo de 7 palmos. Quem é ele então? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória supremo. Por quê? Porque ele manda na morte, porque ele manda nos demônios, porque ele manda nas águas, porque ele manda nos ventos, porque ele manda até nos mortos. Ele gritou, os mortos veio de encontro com ele, abriu as catatumbas e ele saiu. Ele é o Rei da Glória. Por que vai gritar o Rei da Glória? Porque o dia que ele entrou em Jerusalém, pelos portais de Jerusalém, que eram os portais terrenos, ele entrou no jumentinho de carga. E todo mundo ficou sumariando, falando que esse que é o rei? Será que esse que é o nosso rei? Desacreditando, é ele? Será que é ele? Ele entrou, alguns aplaudiam, mas alguns duvidou. Só que agora ele fala: levantai os portais eternos. Não é os portais terrenos, é os portais eternos. Levantai os portais eternos. Por quê? Porque o Rei da Glória vem e ele não vem sozinho. Com quem que ele vem? Lá na terra, o Rei da Glória tinha uma noiva que estava aguardando ele voltar. E agora, pregador? Agora ele tem uma esposa. O Rei da Glória vem acompanhado. Levante os portais eternos, porque o Rei está chegando. Meus irmãos, enquanto o Rei chegar, vai ter banquete na casa. A Bíblia diz que o sofrimento, todo sofrimento que nós passamos nessa terra, vai ser esquecido. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 21:4 que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E a Bíblia diz que lá não vai haver mais morte, lá não vai haver mais tristeza, lá não vai mais haver dor, lá não vai haver mais semigue. Por quê? Porque o Rei da Glória é a luz que ilumina o lugar. Lá não vai haver
também mais copasa. Por quê? Porque debaixo do trono do Rei da Glória sai uma água cristalina que vira um rio para saciar a sede. Então, meus irmãos, essa glória que nós estamos terceiro elo dessa campanha, a glória da segunda casa, essa glória está em mim, essa glória está em você, mas ela não é nossa. A Bíblia diz através de Paulo que ela reflete em nós. Paulo fala que Moisés descia do monte, tinha que cobrir o rosto com um véu, para que a glória de Deus que estava na cara dele não matasse as pessoas que olhassem para ele. Só que Paulo fala, nós refletimos a glória de Deus com o rosto descoberto, porque a glória que está em nós, ela não é para matar, mas ela é para levantar, ela é para curar, ela é para salvar, ela é para transformar, ela é para mostrar o reino do Rei da Glória. Choramacás, candarabás, chorabandarácia. Essa glória que estava na arca, hoje ela está em nós, meus irmãos. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16: não sabe vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Agora nós temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós. Agora nós temos a alegria, porque o nosso opróbrio que nos entristecia, que nos fazia pensar em condenação por causa do nosso vã caminho tortuoso, hoje foi apagado pelo arrependimento e pelo resgate. Nós recebemos o espírito de penhor. O que é penhor? Penhor é aquilo que você deixa de garantia que você vai voltar para pagar e para pegar o produto. Então, o Senhor veio como pastor, Ele deixou o seu penhor, que é o seu Espírito Santo, e quando Ele voltar, Ele vai buscar, e quando Ele estiver chegando nas moradas eternas, vai haver a festa do Rei da Glória. E nós todos iremos participar, meus irmãos. Por isso nós devemos estar com nossos corações prontos e preparados para os embates dessa vida. O pregador é muito duro. A aflição que nós temos é muito forte, é muita tribulação. Sabe o que está escrito no livro de 1 Coríntios 4, e no versículo 16? Ou seja, isso fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de muito excelente glória. A tribulação é pesada, ou seja, a tribulação é leve, mas a glória é pesada. Por quê? Porque nós temos que zelar dela, porque ela não é nossa, ela está em nós. Mas se tiver algum desentendimento com o rei tira ela de nós. E aí, pregador, aí vai entrar a glória do mundo. O que é a glória do mundo? Ele briga demais, ele bate demais, o rei do facão, é o rei do cangaço. Aí vai aparecer os reis da terra. Só que eu estou pregando aqui o Rei dos Reis, que é o Rei Celestial. É Ele que nos trouxe para cá, e é Ele que vai voltar para nos levar. E quando nós chegarmos lá, meus irmãos, vai ser só alegria. Então, vale a pena permanecer de pé, vale a pena continuar acreditando, vale a pena lutando, meus irmãos. Não vai ser fácil, mas Deus vai nos dar graça para chegar no ponto final, aonde o Senhor preparou para nós uma morada. Amém? Quem ouviu a palavra de Deus, bate palmas e dê glória a Deus. E quem entendeu a palavra de Deus, diga glória a Deus. Aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar. Eu queria